Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Eu sou o Wesley Costa, faço parte do time de marketing aqui da Neo Assist e está começando mais uma entrevista com especialista. Esse é aquele quadro que a gente recebe alguém que manja muito sobre um assunto para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Bora lá? Antes de começar, já peço para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações do sininho para você não perder nada dos conteúdos que a gente produz sobre atendimento, experiência do cliente, tecnologia e muito mais. Hoje convidamos o Matheus Reis, que é líder de Customer Success no Kipu Contabilidade Online, e a gente vai bater um papo sobre diversidade e atendimento ao cliente. A gente sabe que cada vez mais as empresas têm se movimentado para buscar pessoas mais diversas, mas não só na comunicação, também na contratação e no atendimento ao cliente. Então, para a gente saber um pouco mais sobre esse assunto, vamos falar com o Matheus. Olá, Matheus, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Queria agradecer você ter aceitado o nosso convite para falar no Papo com Especialista aqui na NEL. Conta um pouco mais sobre você, para o pessoal te conhecer, sobre a sua trajetória, sobre suas experiências. Oi, Wes, tudo bem? Obrigado pelo convite da Neo Assist para conversar. Fico feliz com a oportunidade. Meu nome é Matheus, tenho 25 anos, trabalho como CS já há 4 anos, hoje lidero o time de CS do Kipu Contabilidade. E nesse tempo todo aí eu fui desenvolvendo amor pela profissão e por essa área que é tão incrível de comunicação. Acho que dos braços da comunicação, trabalhar com atendimento e com CS é o que mais me faz feliz e mais traz retorno de felicidade do outro também. Então, dentro de todas as experiências que eu já tive, eu acho que eu posso dizer que CS é onde mora meu coração. Eu trabalho no dia a dia desde a parte do onboarding até a retenção. Eu acabo auxiliando todo o time em todos os processos e projetos que a gente tem voltado à comunicação com o cliente. E admiro bastante vocês da Neo Assist, fico feliz com a oportunidade de conversar com vocês. Não, perfeito, Matheus. Eu acho que assim, esse papo que a gente quer trazer também sobre diversidade, acho que faz muito sentido a gente conversar sobre isso. E aí, aproveitando, a gente consegue perceber que as empresas elas têm trazido essa pauta de diversidade como algo muito importante, né? Ter um time mais diverso e a comunicação também é importante para que a gente consiga conversar com diversas pessoas. E aí, entrando na primeira pergunta, eu queria saber um pouco mais quais os motivos que você acredita que as empresas têm buscado ter a diversidade dentro do time e o porquê que é importante isso no mundo corporativo. E além do mais, você acredita que isso é uma demanda que a sociedade quem está demandando, a sociedade está buscando por isso, ou está mais relacionado a uma geração de liderança mais jovem e mais desperta para esse assunto? Então, Wes, eu acho que sim, a gente pode relacionar. As novas gerações elas estão vindo mais engajadas em assuntos muito importantes, dando visibilidade a quem por muito tempo precisou se esconder para se adequar aos padrões. Então, eu acho que é uma soma de mudança tanto dos fatores exteriores da empresa, né? Porque antigamente a gente falava que o trabalho era fora da vida da pessoa, e não, o trabalho hoje faz parte da rotina das pessoas, né? Não é, eu trabalho e tenho uma vida fora do trabalho. Hoje a gente tem uma relação muito mais saudável, em comparação com os nossos antepassados, nossos familiares. Considerando esse histórico, e a gente falar de diversidade, a gente tem que considerar todos os outros fatores. Então, em conjunto com a geração mais jovem, nasceu uma geração de liderança com um outro tipo de pensamento, nasceu também oportunidades de fala e cobrança de posicionamentos de empresas também. Então, é algo que veio se evoluindo com o tempo, tá tendo espaço para que as coisas acontecessem, e isso reflete diretamente no mundo corporativo. Então, isso está relacionado não só com o que o consumidor vai pensar do produto, mas também com o que o meu colaborador vai pensar, como que a pessoa vai se sentir dentro da empresa para trabalhar. Então, trazer a diversidade não é algo que não é necessário, não é algo que as empresas têm que buscar em prol do consumidor, elas têm que buscar em prol do colaborador, em prol de uma vida mais saudável para todo mundo, porque se a gente tem colaboradores trabalhando bem no ambiente diversificado, a gente tem também consumidores mais felizes e sendo mais atendidos com mais amor, com mais carinho, porque a pessoa se sente bem nisso daí. Então, somando os fatores externos, né, fora de dentro da bolha da empresa, que é o que o consumidor vê, como que o consumidor se comporta, e considerando também a evolução das gerações, eu acho que é um tema que faz bastante sentido e está se motivando automaticamente. É triste ainda ter que ter um projeto que empresas têm, projetos para diversidade, mas isso tem que ser feito até que isso seja natural e que as pessoas convivam em paz e harmonia, sem nenhum tipo de incentivo. Não, perfeito. Acho que você entra até no tema que eu ia abordar agora, que é relacionado à experiência do colaborador, né? Quando a gente trata de diversidade corporativa, a gente trata também sobre colaborador. Então, até nessa fala você reforçou isso, mas você acredita então que é importante e é válido ter esses programas de diversidade, de estímulo para debater o assunto de diversidade, tanto para reter quanto para atrair novos talentos, né?
Sim, quando a gente fala de atendimento, a gente, no fundo, sempre vamos pensar em seres humanos, tanto de um lado quanto do outro. Existem robôs, existem bots maravilhosos que resolvem a vida, mas nada como um muito obrigado depois de ter resolvido um problema e a sensação de ser escutado também, né? Depois de precisar resolver alguma coisa, de contratar algo e precisar de um feedback ali. Então, é sempre sobre relações humanas. E não tem como a gente falar disso e não falar sobre diversidade. Então, dentro de um time, a gente precisa ter uma diversidade de vivências, diversidade de experiências, para que todo mundo possa trocar coisas, trocar informações, trocar conhecimentos e, assim, abranger e expandir mais a sua visão a falar com outras pessoas, porque o cliente que está do outro lado também, a gente não sabe como que se comporta, dependendo do tipo de atendimento, né? A gente sempre vai lidar com um ser humano ali do outro lado, então, se eu tiver um time diversificado, eu vou conseguir atender e fazer com que muitas pessoas sejam bem atendidas, porque o time está lidando ali com a diferença muito bem, seja ela uma diferença étnica, seja uma diferença de orientação sexual. Então, a diversidade, ela entra aí no time como algo mais que necessário. Para a gente conseguir atender mais e melhor, a gente precisa de mais gente diferente, de mais gente conversando e trocando experiência para que isso seja feito com excelência. O ambiente, para que o time se sinta acolhido, cada um no seu particular, mas todo mundo tendo uma troca ali bacana entre as experiências que a gente tem internas, né, dentro da empresa, bem também como com quem vai atender e como vai atender. Então, tendo esse preparo, fica muito mais fácil de eu atrair pessoas de todas as etnias e orientações para dentro do time e de retê-las também. Então, tendo elas bem acolhidas, a gente consegue aí ter um time mais diversificado e, consequentemente, um time que opera e entrega muito mais feliz. Ótimo, é isso. Eu também acredito que a diversidade pode trazer exatamente esse conforto, tanto para os colaboradores quanto para os clientes. E aí, quando você fala sobre a operação em si, né, quando a gente está falando sobre atendimento ao cliente, os operadores são uma chave muito, muito importante para que tudo aconteça. E eles estão sempre em contato com os consumidores. E aí você acredita que ter uma linguagem que seja inclusiva ou saber como comunicar com o consumidor também é algo importante, né? Porque o consumidor final, ele também precisa se sentir respeitado, assim como esse colaborador se sente dentro da empresa. E aí eu emendo nessa terceira pergunta que eu tenho para você, que é em relação à operação de atendimento. Qual a melhor forma você acredita que seja para guiar a equipe na hora de você ter um atendimento diverso e humanizado? Então, como você guia a sua equipe nesse sentido para ter uma comunicação assertiva com o seu consumidor? E o que você considera, de fato, um atendimento diverso? Não tem como a gente colocar o time para se embater, né, para se colocar ali como, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente precisa... Não tem como a gente colocar um time para tratar de pautas delicadas de uma forma solta. Eu acho que é muito importante, dentro do espaço que a gente tem internamente, de conversa, de descontração, e não só de descontração, às vezes como aula mesmo, de ensinamento, é muito importante a gente trazer voz a quem tem. Eu acho que nada melhor que a gente escutar no dia a dia os nossos pares, mas trazer também de fora vivências, trazer história, tentar conversar ali, discutir situações de coisas que acontecem, porque a gente vê a televisão, as pessoas veem jornal, as pessoas recebem notícia o tempo todo e essas coisas fazem parte do dia a dia. Então, ali dentro do time, eu acho que a gente trazer isso de uma forma leve e com que soe como ensinamento e não repreensão, mas trazer também a repreensão para dentro do dia a dia, de pequenas atitudes, de falas que não são confortáveis para todo mundo, chegar e conversar e explicar por quê, e se colocar à disposição de demonstrar e de detalhar ali, né, a vivência da outra pessoa, de colocar programas mesmo dentro da empresa para trazer pautas LGBT com uma voz maior, para que as pessoas saibam, não só para quem é ali acolhido, né? Porque a pessoa que vem, que é considerada, né, que precisa do programa de diversidade para entrar por ser LGBTQIA+, ou por ser negro, ela também precisa ser acolhida. Não é o outro que tem que, o outro precisa aprender como lidar e como tratar normalmente uma pessoa diferente dele, porque isso é padrão, todo mundo deveria saber, mas precisa também de programas para empoderar, acolher e colocar ali as pessoas, dar voz a essas pessoas e não simplesmente incluí-las no ambiente sem nenhum tipo de apoio e de incentivo, porque não adianta nada trazer uma pessoa LGBT para conviver com pessoas que têm ali uma resistência, que têm talvez comportamentos homofóbicos, e aí eu coloco os dois ali para embater, isso não se faz. E isso a gente já vive no dia a dia. Eu acho que as pessoas precisam serem ensinadas e escutadas, então elas precisam ali chegar, vir num programa desse de diversidade, entrar num local e não só
demonstrar que não é só por isso, porque ela é muito capacitada para ali também, mas também dar voz para ela falar da vivência dela e ensinar o outro sobre como a gente convive, se vive e precisa deixar todo mundo confortável e ensinar todo mundo com paciência e dando espaço e voz a quem precisa também. Não, perfeito. Quando você vem falar sobre resistência, né, colocar uma pessoa dentro de um ambiente onde haja muita resistência, a gente sabe também que dentro da empresa há muitos colaboradores, mesmo que a equipe seja diversa ou que haja uma política de diversidade dentro da empresa, pode ser que os assuntos de diversidade não sejam tão bem vistos por todos esses colaboradores. E aí eu queria entender se você, dentro da sua equipe hoje, tem alguma dica de como engajar as pessoas às pautas de diversidade dentro do atendimento e o que você daria? E também como lidar com pessoas que não estão a favor ou têm essa resistência maior relacionadas a pautas de diversidade? Eu vou responder ao contrário a sua pergunta, eu sei que você fez duas perguntas, eu vou responder ao contrário porque eu acho que quando a gente fala de liderança, não tem como a gente não ser exemplo. Então, isso precisa vir, né, isso precisa vir para a cultura da empresa, essa questão da diversidade, e quem não se enquadrar, e quem não estiver de acordo com o que a empresa tem de valor para trazer e colocar essas pessoas, dar visibilidade à diversidade, quem não tiver a favor é como se não pudesse trabalhar junto. Então, eu acho que isso tem que ser muito claro e tem que ser de cima para baixo. Se o ambiente quer e preza pela diversidade, eu preciso ter líderes que toquem no assunto, que demonstrem empatia, demonstrem afetividade. Não necessariamente precisam ser todos os líderes negros ou todos os líderes LGBT na empresa. Não precisa, mas a gente precisa de exemplos. E exemplos são dados em atitudes. E quando a gente tem isso muito bem fundado na liderança, eu acho que fica muito mais difícil da gente ter uma resistência dos demais, mas para casos de resistência eu acho que deve sim ser repreendido e conversado, não repreendido não necessariamente, depende muito da situação, né, mas precisa ser exposto e conversado para a pessoa e entender se realmente faz sentido ela estar ali num ambiente em que ela não pode conviver com a diferença. E aí, tendo isso, eu acho que o exemplo é o melhor de todos os caminhos. E aí trazer isso com leveza, colocar discussões, todos os times têm momentos de integração, de conversa, de distração. Eu acho que usar desses momentos para conversas importantes é legal também, escutar quem tem algo a dizer. Às vezes a pessoa está sentindo alguma coisa porque ela viu alguma notícia e, poxa, se ela puder compartilhar isso no ambiente de trabalho, para ela pode ser um alívio. Então, dar espaço para a pessoa falar isso, escutar e acolher também. E aí, dentro desses programas, eu acho que é legal também incentivar eles, não só internamente, quando vai divulgar a vaga no LinkedIn, mas trazer coisas que são feitas, então reuniões com o time para discutir pautas importantes ou palestras mesmo de especialistas, psicólogos e pessoas que têm um poder de fala, de assertividade para grandes públicos, né, para empresas grandes, por exemplo. Eu acho que é bacana também de incluir no dia a dia esse tipo de conversa e esse tipo de pauta para que as pessoas possam ver e absorver também. Bom, você comentou sobre o ambiente interno, né, sobre a pauta de diversidade, mas também é importante a gente ressaltar que, infelizmente, hoje a diversidade ainda é muito, para diversas empresas, levada como apenas uma fachada, né, como uma forma de atrair o público, falar que é diverso, mas que internamente às vezes acaba não sendo. Mas, para a gente finalizar, então, eu tenho uma última questão para você. Eu queria saber, para você, como você acha que a diversidade pode ajudar na hora do atendimento ao cliente, na experiência do cliente com o atendimento da sua empresa, ou como você pode dar de dica para as pessoas? Então, Wes, eu acho que não tem como não relacionar, né, a experiência do atendimento, do time ali, na diversidade do time com o consumidor e com a experiência do cliente no final. O time é quem faz o atendimento, então não adianta nada eu ter uma campanha imensa fora de dentro da empresa, né, ali para o público, para o consumidor, não adianta eu ter uma campanha mostrando vídeos LGBT, mostrando contra o racismo, se lá dentro meu time não trabalha feliz, e se meu time não trabalha feliz, não trabalha acolhido, ele não tem como transparecer isso para o público, para o meu consumidor, para o consumidor final, e é muito importante que esse discurso seja muito bem alinhado e vivido, né? Não só falado, porque hoje a gente tem uma geração que está muito mais online, ainda mais em pandemia, e tiveram muitos casos que tomaram grandes proporções por conta da internet, então qualquer comportamento pode tomar ali um viés e prejudicar muito o negócio. Então, isso acaba entrando também para as empresas, como, infelizmente, precisa ter esse julgamento, esse tipo de coisa fora do que a empresa alcança para poder instigar e fazer com que as empresas se preocupem com esse tipo de coisa. E eu tendo um time diverso, eu vou conseguir atender um consumidor mais diverso também, porque ali
você convivendo no dia a dia com pessoas diferentes, trocando experiências, vão saber tratar outras pessoas e lidar com outras diferenças também. Então, isso vai refletir diretamente na experiência dos clientes, vai refletir em como o cliente vai receber isso também, e aí vai ser uma coisa que começa a ser natural, né? Então, enquanto a gente ainda precisamos de programas como esse, de programas para diversidade, seja diversidade racial, para trazer ali, né, pagar uma dívida que é muito antiga e que precisa ser falado, precisa ser colocado, seja também programas para acolhimento e trazer também a diversidade LGBT, também entra outras pautas importantíssimas também, como contratações PCDs, pessoas que têm capacidade, tudo isso hoje ainda precisamos de programas, mas que acredito eu que pelo engajamento das gerações que estão trabalhando agora, os millennials, a geração Z, pelo engajamento dessas gerações com essas pautas, acredito que daqui 30, espero não tanto, mas que daqui 30 anos isso seja natural e não mais induzido. É importante se preocupar porque o consumidor é diversificado e o time precisa também. O mundo é muito grande e a gente precisa de um pouco do mundo em cada lugar que a gente está. Eu acho que essa fala que você disse foi muito pertinente, foi uma super aula que você deu agora pra gente. E eu queria agradecer muito a sua participação agora nessa edição de entrevista com o especialista que a gente teve com você. Foi um prazer, acho que teve bastante ensinamento, bastante dica que você deixou aqui para todo mundo em relação à experiência do cliente. Então, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade, fico aí aberto para quando quiserem. Muito obrigado por dar voz e me deixar falar sobre pautas que são importantes para mim também. Espero que a gente consiga alcançar aí bastante gente, tocar grandes e várias empresas a engajarem esse tipo de coisa que é muito importante não só para o negócio, mas também para a sociedade. Perfeito. Obrigado então, Matheus. Até! E obrigado a você que assistiu a mais um vídeo do canal da Neoassist. E para você que ainda não conhece, a Neoassist é uma plataforma de atendimento omnichannel que oferece diversos canais e um atendimento unificado. Para você saber mais sobre a nossa plataforma, que é omnichannel de verdade, e tudo sobre o universo de atendimento ao cliente, acesse o nosso site neoassist.com e todas as nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e Twitter. E claro, assista a todos os vídeos exclusivos que produzimos semanalmente aqui no nosso canal, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do atendimento ao cliente. É isso, até o próximo vídeo.